Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje vai ser a nossa primeira videoaula. Nós vamos começar a plataforma AVA, devido às ocorrências que têm acontecido. Nós vamos iniciar nossa aula de saúde pública hoje pela videoconferência. Hoje nós vamos falar sobre surto, epidemias, pandemias e endemias. Então, a ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo dessa doença, que podem ser passíveis de prevenção e controle pelos serviços de saúde, indica que a população está em risco e pode representar ameaças à saúde pública, tornando necessária a adoção de ações oportunas e efetivas para determinar que tipo de respostas e medidas de controle de prevenção que são requeridos nesses casos. Então, exigem medidas, atitudes, medidas e atitudes para prevenir, para propor quais são as medidas de prevenção que se possa trabalhar nesses casos de agravos, ou complicações de doenças ou surgimento de novas doenças. As ações de campo, como é que elas se organizam, como é que elas acontecem? Através de investigações desses surtos. São realizados monitoramentos desses eventos em massa, representam atividades cuja epidemiologia é aplicada. A parte epidemiológica é analisada e é monitorada os casos epidemiológicos para chegar a essas ações de prevenção. Representa atividades cuja epidemiologia aplicada é a ferramenta básica para compor as respostas requeridas e orientar o controle, através disso, dos dados epidemiológicos, propor as ações, através dos monitoramentos desses casos, para chegar à orientação, ao controle, à prevenção e à proteção em face desses eventos de interesse da saúde pública. Ela possibilita ainda, essas ações do campo, a criação de evidências para subsidiar a formulação, reformulação dessas ações, normas, regulamentos, programas de política de saúde. É assim que nascem os programas, a necessidade de saúde, a necessidade da população em questão de saúde, para analisar, para chegar a um programa de saúde desenvolvido para tal questão. Bem como o desenvolvimento de ações de educação e saúde, que é o nosso trabalho como farmacêutico frente ao paciente. E aí, o regulamento sanitário, internacional, ele recomenda aos países membros da Organização Mundial de Saúde a adoção dessas medidas preventivas. Quais são essas medidas? As 3 medidas principais: prevenir, proteger e controlar. E dar uma resposta contra essa propagação internacional de doenças. Só que quando ele faz a prevenção, protege e controla, a doença pode chegar até a ser erradicada. Só que tem que controlar esse movimento internacional para que, além da doença não se propagar, como é o caso hoje dessa pandemia do coronavírus, que está acontecendo, também não impactar no meio econômico e social. Agora a gente vai ver alguns conceitos. O conceito de agravo: qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos, provocados por intoxicação, pode até ser por causa de medicamentos, abuso de drogas e lesões auto ou heteroinfligidas. Auto, eu me autoflagelo, eu me automachuco, porém não causo danos maiores, então não chega a suicídio. E a heteroinfligida é quando alguém me machuca, alguém causa um dano em mim. E pode ser considerado um agravo. Conceito de caso, pode ser visto em pessoa ou animal infectado, ou ele pode estar infectado ou ele pode estar doente, apresentando características clínicas laboratoriais. São necessárias, então, a realização de exames e também através de dados epidemiológicos específicos que se conclui um caso.
Os casos ainda podem ser divididos em 3. Caso esporádico, ele pode ser índice e importado. O esporádico ele acontece isoladamente, caso que, segundo a informação disponível, não se apresenta epidemiologicamente relacionado a outro já conhecido. Então, um caso novo, esporádico, né, que ocorreu em uma determinada região. O caso índice, o nome já diz, índice inicial. Então, é o primeiro entre vários casos de natureza similar, epidemiologicamente relacionado. Então, a partir dos dados epidêmicos, chegou à conclusão que é um caso inicial, um caso isolado, um caso índice, é o primeiro caso. Depois nós vamos ver no outro slide que através do caso índice surgiu outro caso, que é o caso secundário, que a gente vai ver no outro slide mais à frente. Então, o caso índice é o primeiro entre vários casos de natureza similar, né, a partir dos dados epidemiológicos relacionados. Muitas vezes ele é identificado como fonte de contaminação ou infecção. O caso importado é algo de fora, né, que a gente importa. O nome também já diz, deixa bem claro. É um caso contraído fora da zona territorial, fora da zona onde se fez o diagnóstico. O emprego dessa expressão dá a ideia de que é possível situar com certeza a origem de uma infecção em uma zona conhecida. Ou seja, inicialmente o caso do coronavírus ele era um caso importado, porque ele veio da China, né? Agora, como nós estamos contaminados, a gente já é um caso do Brasil também, porque aqui a contaminação agora acontece no meio social, no meio comunitário. Mas no inicial ele poderia ter sido considerado um caso importado. O caso secundário, que como eu falei, ele surge a partir do caso de índice, né? É um caso novo de uma doença transmissível, surgido a partir do contato com um caso índice. Vamos ver o conceito agora de doença. Uma enfermidade ou estado clínico independente de origem ou fonte que representa ou possa representar um dano significativo para outros seres humanos. Então, a doença é um caso clínico ou uma enfermidade que nos acometem, que acomete a humanidade, que pode causar um dano ou um agravo no ser humano, então uma doença. Evento é manifestação de uma doença, ou uma ocorrência que ocorre, ela apresenta um potencial para causar uma doença. Por exemplo, eu posso ter um problema renal que pode ocasionar outras doenças. Eu posso ter uma questão de um cálculo renal que posso ocasionar uma nefropatia, alguma coisa mais grave gerando uma doença. Agora o conceito de evento de saúde pública, né, que é a nossa matéria, muito importante. Nesse evento de saúde pública ele reúne todos os outros casos. Ele reúne o agravo, o caso, a doença, o evento que gera um caso de saúde pública. Situação que pode constituir potencialmente ameaçar a saúde pública. Como ocorrência de surto, epidemia, doença ou agravo, vocês estão todos inseridos dentro do conceito de evento de saúde pública. E essa alteração ela ocorre nos padrões clínicos e epidemiológicos das doenças já conhecidas. E aí se torna esse evento de saúde pública. Aí, o que esses dados clínicos, né? O que tem que ter nesses dados clínicos para ter um evento de saúde pública a ser analisado? A disseminação dessas doenças ou agravos, né? Ou os casos, epidemias, pandemias, né? No caso de saúde pública. A magnitude, a gravidade, a severidade. Ou até casos, né, decorrentes de desastres e acidentes. Também é considerado um caso de saúde pública. Como definição de surto? O que é um surto, né? Um surto ele acontece quando há um aumento repetido do número de casos de uma doença em uma região específica. Então, o surto, há uma doença, ela acontece várias vezes, ela se repete, porém em uma região específica. Ele é algo menor do que uma pandemia, menor que uma epidemia. Ele tem uma região limitada, é algo específico. Só que é importante ressaltar que para ser considerado um surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Por exemplo, doenças sazonais, como a gripe, né? Gripe, bronquite, elas podem acontecer geralmente mais no frio, então são doenças chamadas doenças sazonais.
Porém, há um índice dessas doenças, um limite estipulado pelo Ministério da Saúde através de dados epidemiológicos. Ultrapassando esses índices esperados, aí pode ser considerado um surto, entendeu? Então, para ser considerado um surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Em algumas cidades, a dengue é tratada como um surto e não como epidemia, pois acontece em regiões específicas. A dengue, em alguns lugares, ela é considerada como um surto porque acontece em regiões específicas, como diz o slide, porque essas regiões elas são pequenas, consideradas como se fossem bairros, entendeu? Fossem bairros de uma cidade. Então, como sendo algo específico, porém repetitivo, né, é considerado um surto. Mas quando ela acontece em várias cidades ou em vários países, aí já modifica o conceito, que a gente vai ver daqui a pouco no próximo slide. Epidemia. Denominação utilizada em situação em que a doença envolve grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica. Então, denominação utilizada em situação em que a doença envolve grande número de pessoas, uma grande concentração de pessoas e uma maior área geográfica do que o surto. O surto ele tem uma região específica. Já a epidemia ela ocorre em larga escala. E ela tem uma característica, ela se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. A nível municipal, a epidemia se divide em 3 níveis: municipal, estadual e nacional. A nível municipal, acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. Então, dentro desse município, tem os bairros que acontece essa doença. A nível estadual, acontece quando diversas cidades têm casos. Então, nacional, estadual, municipal, dentro de uma cidade em vários bairros, estadual, dentro de várias cidades, e nacional acontece em diversas regiões do país. Acho que agora eu consegui explicar. Aí tem um exemplo aqui que no dia 24 de fevereiro, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. Então, aí se tornou uma epidemia, que é o contrário de surto. Epidemia, ela abrangiu 20 cidades. O surto é algo pequeno, restrito, como bairros dentro de uma cidade. Entenderam? Aí tá a diferença. Agora, a pandemia, né? Que é o mais assustador, o mais grave das escalas, é a pandemia, dos graves de doença, que é o que a gente está vivendo hoje, que aí envolve todo mundo, né? Unidos por uma mesma causa, infectados por o mesmo vírus, o mesmo tipo de doença que ele pode causar, levando à morte de milhares de pessoas. Então, pandemia em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta, ou seja, o globo terrestre todo está contaminado. E aí tem um exemplo aqui que em 2009, a gripe A, que é a gripe H1N1, também chamada de gripe suína, passou de epidemia para pandemia, ou seja, dobrou os casos, né, triplicaram os casos, chegando a todo o país, todos os países, o mundo, o globo terrestre. Quando a Organização Mundial de Saúde começou a restringir casos nos 6 continentes do mundo, então atingiu 6 continentes do mundo, para ter se tornado uma pandemia. O HIV, gente, a AIDS, apesar de estar diminuindo, né, os casos de HIV no mundo, também é considerado uma pandemia. E se a gente não realizar as medidas de prevenções, né, que a gente consegue ver que os casos têm aumentado, né, apesar de ter diminuído em alguns países, diminuído no mundo, mas ainda existem alguns países que estão bem aumentados esse número de HIV. E a gente precisa controlar isso com as medidas preventivas existentes. Ainda em pandemia, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto do coronavírus, que é o nosso atual cenário, como uma pandemia. O termo utilizado como epidemia, grande surto, né? O termo utilizado quando há uma epidemia, e aí gera um grande surto que afeta essa região toda e se espalha por diversos continentes através de transmissão
relacionada a pessoas, né? Uma pessoa contamina a outra. E atualmente há mais de 115 países com casos declarados da infecção por coronavírus. O conceito de endemia. Então nós temos pandemia, endemia e epidemia. Cuidado para não confundir. Endemia não está relacionada a uma questão quantitativa, então não relaciona a quantidade de casos infectados ou de casos existentes. É diferente, uma doença é classificada como endêmica, ela é típica de uma região, quando acontece com muita frequência no local. As doenças endêmicas podem ser sazonais. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. Então, na região norte do Brasil, acontece casos de febre amarela mais frequentemente. Então, ela é típica daquela região. Então, é típica de se esperar que pode acontecer febre amarela na região norte do Brasil. Esse aí é o nosso amigo Aedes aegypti, né? Que é o grande vetor aí, o transmissor de várias doenças. A gente pode ver aí, são vários vírus que eles podem transmitir para o ser humano e causar várias doenças. Além de ser humano, também ele pode transmitir para o macaco. A gente vai ver que é a parte que ele fica na parte tropical, na zona tropical. Mas a gente sabe que quem transmite essas doenças é a fêmea do mosquito, né, porque ela precisa se alimentar de sangue para colocar ovos, né? O macho se alimenta apenas de vegetais, de plantas, né? Então, quem transmite é a fêmea do Aedes aegypti. Aqui a gente pode visualizar que são 9 vírus diferentes que o mosquito pode transmitir. Porém, a gente vai focar em Zika, dengue e chikungunya, que são os que mais causam os agravos à saúde humana. Aqui a gente vai analisar a dengue, os sintomas, né? Tontura, dor nas articulações. Alguns sintomas são parecidos, mas é importante ressaltar que para identificar a diferença de dengue, chikungunya e zika através de exames laboratoriais que já existem, né? Mas os sinais e sintomas são diferentes, porque perda de peso não ocorre em chikungunya, sangramento não ocorre em chikungunya, manchas vermelhas é o que tem iguais a eles, que pode trazer um pouco de confusão no início, as dores também. Mas a diferença de chikungunya também traz muita dor muscular e dengue traz dores atrás dos olhos, fraqueza, né? Que é diferente da chikungunya. A chikungunya chega a causar conjuntivite e tem febre muito alta. A zika, além dela ter as características parecidas, né? Ela ainda traz um agravo maior, que é a hidrocefalia em crianças, né? No caso de grávidos, de gestantes, podem levar a hidrocefalia em crianças. E eu me lembro que o Hospital Fernandes Figueiras, né, no pediatria que eu trabalhava, foi o pioneiro para receber essas crianças. E quando nós achávamos que era algo pequeno, se tornou algo maior ainda, porque eram muitas crianças, nós não tínhamos suprimentos de medicamentos adequado para atender esse tipo de paciente, porque era uma coisa nova. Os estudos também eram muito recentes, mas o objetivo era amenizar, né, porque a criança sente dores fortíssimas devido ao crescimento, né, do crânio, da cabeça, né, e nós conseguimos, mas passamos muito aperto no início, que não foi nada fácil, foi bem assustador, que não é nada diferente agora do coronavírus. Agora a gente vai ver algumas epidemias que marcaram o Brasil e o mundo. Para a gente falar, iniciar, a gente vai falar sobre a varíola. Que a varíola foi uma doença que representou algo de tamanha severidade, porque levou à morte de milhões de pessoas e foi considerada uma pandemia. Ela é uma doença contagiosa provocada pelo vírus ortopox vírus. E a família dele é a Poxviridae. No entanto, ela foi erradicada mundialmente, ou seja, ela acometeu o mundo todo, então foi considerada uma pandemia por volta de 1970. E para ela ser erradicada,
houve uma campanha de imunização global da Organização Mundial de Saúde. Então, todos tiveram que ser vacinados para erradicar essa doença. Hoje, as amostras de vírus de varíola ainda existem. Os vírus ainda existem, a doença foi erradicada, mas os vírus ainda existem para fim de pesquisas em laboratórios. Voltando à varíola, existem 2 tipos de varíola, né? A maior apresenta um período de 10 a 12 dias de incubação, que é essa mais severa. Varia de 7 a 17 dias, seguida por 2 a 3 dias, né? Nesses 2 a 3 dias que começam nessa sequência, né? Depois dos 7 dias, aí começam os sintomas, que são febre, né? Cefaleia, dor lombar, intenso mal-estar. Sendo assim, algumas vezes pode ocorrer ainda dor abdominal acentuada, vômito, além das lesões maculopapulares, que essas são as mais assustadoras porque elas são visíveis. Além disso, essas lesões se desenvolvem na mucosa orofaringe, então por dentro, né, das nossas mucosas, elas também são visíveis, são expostas, né. Ela se desenvolve, além da orofaringe, muito na face, se concentram na face, nos braços, disseminando depois para o tronco e as pernas. E essas lesões, elas ulceram-se rapidamente, então elas se espalham rapidamente pelo corpo. Eu trouxe para vocês uma fotografia de uma criança contaminada com varíola. E aqui a gente analisa que é o poder da vacinação. Essa criança que não tem manifestação clínica nenhuma, ela foi vacinada. Enquanto a outra, a gente pode visualizar os danos provocados da varíola, né? São as lesões maculopapulares acometendo toda a face da criança e já se espalhando para os braços, os troncos, provavelmente a orofaringe dele já está toda infectada também. Esse é o vírus, para vocês saberem mais ou menos qual a estrutura viral. Aqui a gente pode visualizar que é uma fila para vacinação da varíola. Ela aconteceu no bairro nos Estados Unidos em 1947. Ou seja, todos ficaram desesperados para vacinar e foi assim que conseguiu erradicar a doença em 1970. A próxima endemia, né, endemias e pandemias no mundo é a gripe espanhola. A gripe espanhola também foi conhecida como gripe de 1918. Ela foi uma pandemia do vírus influenza, incomumente mortal. E ela aconteceu de janeiro de 1918, né, teve os casos registrados, a dezembro de 1920. Isso infectou milhões de pessoas, chegando a 500 mil pessoas infectadas, ou seja, cerca de 1/4 da população mundial na época. Olha como é que foi assustador. Estima-se que o número de mortes estejam entre 17 milhões e 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões podendo chegar a esses dados de morte de gripe espanhola, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. Então a gripe espanhola foi o que mais matou na história da humanidade, foi que atingiu o maior número de mortes, chegando até 100 milhões. Aqui a gente visualiza uma fotografia dos soldados. Eles já não tinham nessa época, como chegou uma pandemia nessa magnitude, já não havia mais hospitais disponíveis, medicamentos, profissionais de saúde, né, tudo com muita dificuldade, porque já não tinha mais recursos. Então foram montados galpões e esses soldados, né, também provenientes de guerras, pegaram o surto da gripe, pegaram a gripe espanhola, tiveram que ser colocados, tiveram que ser colocados, desculpa pessoal, em galpões para poder tentar amenizar ou tentar tratar os sintomas da gripe. A tuberculose, pessoal, é outro caso. Ela surgiu na África há 70 mil anos atrás, né? Ela possui uma trajetória, essa doença possui uma trajetória evolutiva, porque é próxima a nós dos seres humanos, porque à medida que o ser humano evolui, ela evoluiu também, né? As primeiras ações da tuberculose no Brasil, elas foram criadas em 1900.
Os primeiros casos de tuberculose datam de mais de 5.000 anos antes de Cristo, porque foram encontradas evidências arqueológicas em múmias egípcias, inclusive na parte óssea, né? Porque a tuberculose pode acometer a parte óssea do corpo. Então foram encontrados nessas múmias egípcias, chegando a esses dados, né? Que os primeiros casos foram datados há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Ela é uma doença infecto-contagiosa que afeta principalmente os pulmões. Mas também ela pode acometer outros órgãos, como os ossos, rins e as meninges. As meninges são as membranas que recobrem o cérebro. Embora seja uma doença passível de ser prevenida e tratada, porque existe tratamento, né? Ela é prevenida e tratada, e através do tratamento ela pode ser curada. Ela ainda mata cerca de 4,7 mil pessoas todos os anos no Brasil, porque o que mais dificulta na tuberculose é a adesão do tratamento. É a pessoa aderir os 6 meses, né? Tem pessoas que podem tomar, porque podem variar, de 6 a 12 meses do tratamento. E nesse período a pessoa acaba abandonando, a pessoa esquece, a pessoa não cumpre o regime posológico do tratamento, causando uma resistência bacteriana, e aí não havendo a erradicação da tuberculose. E analisando também a evolução das complicações do próprio paciente, né? Aqui nessa figura a gente vê a Federação de Entidades de Luta Anti-Tuberculose de São Paulo. Isso ocorreu em 1957, né, onde teve a epidemia. A febre amarela, o próximo item que a gente vai falar, ela é causada por um vírus do gênero Flavivírus. Ela também é transmitida por mosquito, né? Pertence às espécies do Aedes, né? E as diferentes espécies dos mosquitos, elas vivem em diferentes habitats. E aí elas podem causar, né, os seus diferentes, como elas são diferentes espécies, diferentes habitats, elas têm diferentes ciclos de transmissão. Então, a febre amarela ela pode ser silvestre, intermediária e urbana. Silvestre ou selvática, né? Que é a febre amarela. Então, silvestre, o nome já diz. Ela ocorre nas florestas tropicais. Nesse caso, os macacos são o principal reservatório da febre amarela. Eles são picados por esses mosquitos selvagens, né? Que passam vírus para os outros macacos. Só que aí os seres humanos, eles trabalham, né? Nessa parte da floresta, ou eles passam por lá, ou eles viajam, ou eles vão fazer trilha nessa floresta, então são picados por esses mosquitos infectados e desenvolvem a doença. A febre amarela silvestre ocorre assim. Já intermediário, o nome já diz, é parte florestal e parte comunitária. Nesse tipo de transmissão, os mosquitos são semidomésticos, aqueles que se reproduzem tanto na natureza, na floresta, quanto em torno das famílias, quanto em torno das casas. Então, eles infectam tanto os macacos quanto as pessoas. E este é o tipo mais comum de surto na África. A febre amarela urbana é uma zona urbana, é dentro da cidade. São grandes epidemias que ocorrem quando pessoas infectadas introduzem o vírus em áreas extremamente populosas, né, povoadas, com grande presença de mosquitos e onde a maioria das pessoas tem pouca ou nenhuma imunidade, devido à falta de vacinação. O desmatamento, lembrando, pessoal, que o desmatamento, a falta de saneamento básico também ajuda na proliferação dos mosquitos e, consequentemente, nas doenças. Uma pessoa não transmite a doença, a febre amarela, para outra. Nesse caso, é só o vetor mesmo, que é o mosquito. Nem o macaco transmite, o que transmite é o mosquito. Tá bom? É imprescindível a presença de mosquitos infectados agindo como vetores para que haja transmissão. Então, o macaco infectado, a pessoa infectada não produz a febre amarela, somente o mosquito. Geralmente, quem contrai o vírus da febre amarela não chega a apresentar sintomas ou mesmo são muito raros. O próprio vírus morre porque o ciclo dele é pequeno. Só que quando ele chega a manifestar doenças em casos de febre, calafrios, cansaço, dor de cabeça muscular, isso pode permanecer por apenas 3 dias. Então, normalmente, não apresentam sintomas. Se caso vir apresentar sintomas, isso pode durar por 3 dias.
Quais são esses sintomas? Febre alta, náusea e vômito. Existe ainda uma forma mais grave, se ele evoluir. Uma pessoa depende com a imunidade muito baixa ou comprometida por outros problemas de saúde, pode ter evolução grave da doença da febre amarela. E a forma mais grave dessa doença e rara, ela ocorre uma pequena proporção de pacientes contra esse vírus. Costuma aparecer após um breve período de bem-estar. O que acontece? A pessoa infectada pode apresentar insuficiência hepática e renal, e aí gera aquela icterícia, que é a parte dos olhos e peles amareladas, por isso o nome febre amarela. Pode acontecer também casos de manifestações hemorrágicas e cansaços. Isso pode resultar em uma morte também no período de 7 a 10 dias. Esse é o caso mais grave da doença, quando ela acomete pessoas imunodeprimidas. A maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunização permanente contra o vírus, o que quer dizer que depois de se recuperarem não são mais suscetíveis à doença. Aqui é a fila você foi no posto do Rio de Janeiro para se vacinar contra a febre amarela. Um outro assunto importante, uma outra pandemia para se falar é a dengue. É uma doença febril, ela é uma doença febril, a febre é aguda, sistêmica de origem viral. Nos últimos 50 anos, o número de casos de dengue no mundo tem aumentado drasticamente. No Brasil, a transmissão vem ocorrendo de forma continuada. No Brasil, ela vem continuada desde 1986, que foi registrado o maior surto da doença. Em 2013, no Brasil, a transmissão vem ocorrendo de forma continuada. Então, desde 1986 até 2013. 2013 foi o marco, porque em 2013 teve o surto da doença, com aproximadamente atingindo 2 milhões de casos notificados, ou seja, 2 milhões de pessoas. Então, em 2013, notificados, imagina que não foi notificados, os notificados chegaram a 2 milhões. A gente já viu que o vírus é transmitido pela picada, do mosquito da espécie Aedes, que além dele transmitir a dengue, ele também é responsável por transmissão das outras doenças, que envolve chikungunya, febre e zika. A doença começa bruscamente e se assemelha a uma síndrome gripal grave, caracterizada por febre elevada, forte dor de cabeça, nos olhos, além de dores musculares nas articulações. Durante a evolução da doença, destaca-se 3 fases, a febril, a crítica e a de recuperação. A gente vai ver cada uma delas agora. Então, na fase crítica da dengue, ela ocorre entre o 3º e o 6º dia após o início dos sintomas. E aí vai surgir as manifestações clínicas, que a gente vai ver os sinais e sintomas críticos. E aí, o que acontece esses sinais? Eles correspondem à complicação da doença, potencialmente letal, chamada de dengue grave. E essa dengue grave, ela também era chamada como dengue hemorrágica, chamada popularmente como dengue hemorrágica. Aparece devido ao aumento de permeabilidade vascular e da perda de plasma, o que pode levar ao choque irreversível e à morte. É o caso mais grave da dengue. Aqui é um menino, ele está sendo atendido, a gente consegue visualizar aqui que é o Hospital da Aeronáutica. Isso foi em 2008, essa figura, devido à epidemia de dengue que ocorreu no Rio de Janeiro. Aqui a gente consegue visualizar os sintomas e as diferentes de sintomas de febre amarela, zika, dengue e chikungunya. Tá? Depois vocês dão uma olhadinha aqui, que está bem explicadinho. Agora a gente vai fechar com o atual cenário, que é o coronavírus, que é uma coisa nova para a gente no Brasil, Embora esse vírus já existir, porém agora ele chegou mutante, chegou com uma força total, e causando esse alarde todo, levando pessoas às mortes e complicações, de tantos vídeos que a gente tem visto, o jornalismo expondo as características, porém, tudo que a gente sabe ainda é muito pequeno, é muito pouco, é muito tímido ainda as informações que a gente tem. Mas vamos estudar um pouco sobre ele. Tudo que a gente vai falar sobre ele, tudo foi olhado no site da Organização Ministério da Saúde. Vou passar para vocês, até para a gente ficar um pouco mais calmo e levar a educação em saúde, que é o nosso papel como farmacêutico, para nossas famílias.
Então, o que é coronavírus, né, que é o Covid-19? É uma família de vírus que causa infecção respiratória. O novo agente do coronavírus foi descoberto agora recentemente, em dezembro de 2019, após casos registrados na China. Então, ele é um vírus da China, né, que se expandiu para o mundo todo. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. Então já existia esse coronavírus, tá, pessoal? Só que agora são novos casos, a forma mutante do vírus. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil da microscopia parecendo uma coroa. A gente visualizar aqui, ó, ele é uma cápsula, né, um envoltório, cheio de alguns receptores, provavelmente, que se dá, né, a aparência de uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comum ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Então, ocorre a infecção, as crianças são mais comuns a infectar, mas é uma infecção branda. Ó. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alfa-coronavírus, daí eles têm, né, os registros deles para poder diferenciar, que é 229E e NL63. E o beta-coronavírus OC43 e o HKU1. Quais são os sintomas, né? O que a gente pode esperar desse vírus quando a pessoa é infectada? Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, né? O que ele pode ser semelhante a um resfriado. E ele também pode causar infecção em todo o trato respiratório inferior, como as pneumonias, e até chegar ao pulmão, levando aos casos mais graves. No entanto, o coronavírus SARS-CoV-2 ainda precisa de mais estudos e investigações para caracterizar os melhores sinais e sintomas da doença. Ou seja, é algo muito recente, né? E aí precisa se conhecer toda a fisiologia do vírus para a gente propor as medidas preventivas e analisar quais possíveis tratamentos que possamos realizar, que nós farmacêuticos da indústria, né, no caso os cientistas, podem propor para analisar quais fármacos são imprescindíveis no tratamento para esse vírus e, futuramente, eles produzirem, né, as vacinas para ser distribuída em todo o mundo, porque é um caso de pandemia, então está no mundo todo. Mas os principais sintomas conhecidos até o momento são febre, tosse e dificuldade para respirar. E a transmissão? Como o coronavírus é transmitido? As investigações sobre as formas de transmissão do coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoas para pessoa, ou seja, né, a gente sabe que através da saliva, através do toque, pode transmitir o vírus, então de pessoa para pessoa. Ela pode ser também transmitida por gotículas respiratórias ou contato direto, né, que é assim que está acontecendo a transmissão. Qualquer pessoa que tenha contato próximo, cerca de 1 metro, com alguém com sintomas respiratórios, está em risco de ser exposto a esta infecção. É importante observar que a disseminação de pessoas para pessoa pode ocorrer de forma continuada. Então, uma pessoa infectada pode contaminar dentre 50, 100, 200 pessoas que estiverem em contato. Alguns vírus são altamente contagiosos, como o sarampo, enquanto outros são menos. Ainda não está claro com que facilidade o coronavírus se espalha de pessoas para pessoa, mas devemos nos prevenir, tomar as medidas de precaução para que essa pandemia ela se cesse e a gente não contamine outras pessoas. O coronavírus apresenta uma transmissão menos intensa que o vírus da gripe, porém, a gripe, né, ela se manifesta muito rápido também. Porém, a gripe não causa essa insuficiência respiratória que o coronavírus causa. Essa é a emergência do coronavírus, trazer essa depressão respiratória, e aí ela leva a pessoa ao atendimento médico, porém não tem recurso, porque a indicação clínica é o respirador quando chega no momento mais grave da doença. E não tem respirador para todo mundo. Nesse caso, para todas as pessoas infectadas naquele hospital. E aí gera um grande caos, que gera a quantidade de morte que hoje a gente está conseguindo visualizar nesses índices absurdos, que cada dia aumenta mais. O período médio de incubação para o coronavírus é de 5 dias, com intervalo que chegam até 12 dias,
período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção. Então eu posso estar infectada, não ter sintoma e estar contaminando um monte de gente. O risco maior, na verdade, não é o sintomático, mas sim o assintomático, que ainda não tem sintomas e está transmitindo a doença por não saber que está infectado. A transmissibilidade dos pacientes infectados pelo corona é uma medida de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do coronavírus sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sintomas e de sinais, conforme eu falei. Então, antes dos sintomas pode transmitir a doença e depois e durante o sintoma também. Uma vez infectado, ele vai transmitir. E aí, quais são as medidas de prevenção que nós temos até o momento? O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir essas infecções respiratórias agudas, né? Incluindo o corona. Entre as medidas estão a lavagem das mãos, né, com água e sabão, lavar de uma forma adequada, pelo menos por 20 minutos, lembrar de lavar as unhas, lembrar de lavar os punhos, se possível até o cotovelo, para não gerar nenhuma dúvida que está totalmente higienizado. Lembrar de usar sempre o álcool gel, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos, né? Evitar contato próximo com pessoas doentes, ficar em casa quando estiver doente, ficar em casa o maior tempo possível, né? Que é o caso das nossas aulas agora, que a gente tem essa nova ferramenta para proteger vocês, para proteger a vocês e a nós, né? Devido ao contato. Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. Limpar e desinfetar objetos e superfícies todos com frequência, que são tocados com frequência. Garrafinhas, beber água, bebedouros, evitar sempre. Como é feito o tratamento do vírus, né? Que aí entra a classe farmacêutica. Como é que é esse tratamento, né? Então, no momento, não existe tratamento específico para essa infecção. No caso do coronavírus, é indicado repouso, né, as medidas imediatas. Quais são as medidas? Repouso e consumo de bastante água. Né? Além de, para adotar e aliviar os sintomas, as medidas como alguns medicamentos analgésicos para febre, antitérmico, uso de umidificador no quarto, né? Tomar banho quente para auxiliar no alívio da dor de garganta e tosse. São algumas medidas paliativas, porque não tem cura até o primeiro momento. Existe um estudo, né, que está sendo realizado através do fármaco indicado para a malária, né, que é a hidroxicloroquina, porém ainda está em fase de estudo. E graças a Deus os resultados têm sido bons, têm sido, né, eficazes em alguns pacientes que estão realizando estudos que estão infectados com coronavírus. Mas ainda a gente tem que aguardar o estudo ter uma comprovação científica. Aqui está uma foto do coronavírus, né? Que a gente pode ver uma pessoa infectada e como que o profissional de saúde chega até esse paciente. Aqui são medidas mais preventivas na China, né? Que é um termômetro para verificar a pressão para saber se as pessoas não estão contaminadas na rua e assim contaminando outras pessoas. E chegamos ao final da nossa aula. Eu deixei aqui algumas reflexões e conclusões, né, como exercício para vocês. São algumas perguntinhas. Essas perguntas podem ser realizadas em grupos. Vocês se dividem em grupos aí da melhor forma, tá? E aí é falar sobre as principais diferenças entre surto, epidemia, pandemia e endemia. Explicar o motivo pelo qual a dengue, a zika e a chikungunya são consideradas epidemia no Brasil, né? Aí, continuando, o coronavírus é considerado um caso de saúde pública? É uma pergunta. Justificar a resposta de vocês. Faça uma retrospectiva das pandemias anteriores e compare com as atuais existentes no Brasil. Descreva todas as medidas de prevenção exigidas pela Organização Mundial de Saúde sobre o coronavírus, né, para o coronavírus. Pesquise de que maneira o farmacêutico pode contribuir positivamente no combate à pandemia do coronavírus. Terminamos a nossa aula. Eu peço desculpas aí pela gravação do vídeo, que
com certeza teve muitos ruídos por aí, né? Que eu não estou em casa sozinha, eu tenho um cachorrinho que ele fez vários barulhos. O meu foco também, eu estou aprendendo a usar essa ferramenta, às vezes eu saio do foco, mas a gente vai se ajeitar. Estou à disposição, né? A gente vai estar na plataforma Ava, vou colocar tudo na plataforma e vou estar no WhatsApp para maiores dúvidas, tem um e-mail, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo, fica com Deus e se proteja.